Queridos amigos, é sempre uma alegria iniciar mais um programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz. E um programa especial, também não é um programa qualquer. É um programa feito com muito amor, com muito carinho. E é um estudo de uma obra. O programa se chama Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Você sabe que é o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E antes que nós falássemos um pouquinho do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que abençoe tanto nós que estamos apresentando, quanto a você, o nosso querido ouvinte, o nosso querido telespectador, a qual desde já agradecemos as muitas mensagens que estamos recebendo. E se você está gostando e ainda não mandou a sua mensagem pelo vídeo no YouTube, comente o que está achando. Tem sugestões? Dê o seu like e o principal, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a estas informações que você está tendo e está gostando. Você vai se lembrar que na semana passada nós então vimos aquele grupo de espíritos que cuidavam da mata pedir a Aniceto que fizesse o evangelho ali na mata. E ali então aglutinaram os espíritos que cuidam da mata. Ali nós tínhamos espíritos elementais, nós tínhamos caboclos, tínhamos os índios, tínhamos os preto velhos, tínhamos também ali, com certeza, os mentores espirituais que dirigem. Então a mata ela é cuidada por espíritos dessa natureza, não é? Então nós percebemos que ele vai falar de um capítulo, do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega uma carta, que é uma carta que Paulo escreveu aos Romanos, e é uma carta que fala um pouquinho da exortação que nós devemos ter para com a natureza, o respeito para com aquilo que Deus concedeu ao homem. Então ele fala no seu discurso, no seu comentário, ele faz uma belíssima colocação na importância da cadeia produtiva pela qual Deus criou. Então o homem, ele se alimenta do animal, mas não deve judiar do animal ou matar o animal simplesmente por prazer. O animal, por sua vez, depende do vegetal, que também é o alimento que ele necessita, na maioria das vezes, para a sua sobrevivência. E estudamos em O Livro dos Espíritos que esses três reinos são reinos orgânicos, ou seja, eles possuem órgãos, vivem após a morte. Agora nós vamos ver um outro capítulo que é muito interessante, que é o retorno agora, saindo da mata e voltando para a casa de Dona Isabel. Vamos ver o que aconteceu? Capítulo 43º, antes da reunião. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel. Quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida,
poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos, onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Relembramos neste momento do livro Nosso Lar. Por quê? Porque o ministro Genésio, em determinado momento, no capítulo 28º daquela obra, ele tem uma frase muito curiosa quando ele diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É igual o que Jesus disse, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Na verdade todos foram chamados, mas eu tenho que me fazer escolhido. O convite do trabalho foi me feito. Mas quem vai se distinguir em ser um funcionário melhor, em ser um tarefeiro melhor, em ser um colaborador melhor é o meu esforço. Então nós vemos, por exemplo, que na vida existe aqueles companheiros que param no tempo, que o pouco que já fazem acham que é muito, mas existe aqueles que a cada dia quer se superar, quer melhorar. Nós, os trabalhadores do Cristo, devemos querer nos melhorar sempre. Devemos querer fazer sempre mais, sempre melhor. Muitos podem falar, mas isso não é orgulho, André? Não. Fazermos sem esperarmos recompensa. Fazermos sem esperarmos o aplauso. Fazermos sem esperarmos o elogio. Porque é dando que se recebe. Quanto mais eu dou com amor, quanto mais eu dou com desinteresse, quanto mais eu dou com afabilidade, mais eu receberei. O nosso problema é querer receber de imediato. E nem sempre a colheita é de imediato. Então não é porque eu estou dando e não estou recebendo que eu não receberei. Eu tenho que dar. Mas para receber, o tempo não passa a ser da nossa parte. Então que nós possamos compreender que o trabalho é fundamental para as nossas mãos operosas. O que me chamou a atenção nessa colocação de André Luiz com Aniceto é que André Luiz pergunta se todos os trabalhos tinham aquele grau de seriedade. A resposta é uma resposta até preocupante em partes, porque Aniceto diz não, pelo contrário, poucos trabalhos são como este. E ele explica para André Luiz que a grande maioria dos grupos espíritas, por exemplo, que trabalham no mediúnico, não se preparam, não estudam, não têm uma alimentação condizente, não têm a preparação. Diga de passagem, o próprio André Luiz tem uma obra que eu estudo com todos os grupos mediúnicos da casa, chama Desobsessão. Aquilo ali é um verdadeiro roteiro de como nós devemos trabalhar num trabalho mediúnico. Então ele diz, olha, se vocês querem ter os espíritos superiores, vocês têm que ter, primeiro, pensamento positivo. Segundo, ir com amor. É como ele diz aqui, quantas pessoas que vai no centro espírita, nem começou a reunião, o cara já pergunta, que hora vai terminar? Quer dizer, se passa 10 minutos, o cara já começa a ficar olhando para o relógio, preocupado. Chico Xavier tinha hora para começar, altamente disciplinado. Mas Chico já dizia que não tinha hora para terminar. Muitas vezes o trabalho dele varava noite. Às vezes ele saía do centro 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Às vezes o sol já estava alto e o Chico estava saindo do centro. Então nós temos que ter o compromisso, o comprometimento. Mas aí que vem uma coisa que mais nos preocupa.
Ele diz assim para André Luiz: olha, os espíritos que dirigem a reunião são os espíritos de acordo do pensamento dos trabalhadores e do dirigente. E a grande maioria é dirigido por espíritos inferiores. É interessante que uma vez o Chico declinou uma frase que criou muita confusão no movimento espírita. O Chico diz assim: 95% das casas espíritas é administrada por obsessores. E o movimento espírita, naquela época, ficou muito agitada, começou a criticar Chico Xavier, como poderia Chico falar dessa maneira. Mas ao olhar esse estudo com profundidade, ao ver o comportamento de muitas e muitas casas espíritas, talvez o Chico estava errado, sim. Não é 95%, não, é mais. Chico foi generoso, porque é muita vaidade, há muito orgulho, há muita disputa de competição dentro das casas espíritas. Quem é melhor? Quem traz o orador melhor? Quem faz as melhores atividades? Como se isso fosse importante. Como se os espíritos superiores fossem entrar nessa mesquinhez do dirigente ou dos trabalhadores. Eu não tenho que competir com ninguém. Se eu tenho que competir com alguém, é comigo mesmo. Por isso que Emmanuel, uma vez no Abacateiro, disse algo para Chico Xavier que diz: o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. Então, se nós queremos um trabalho com a presença dos bons espíritos, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Vamos dar continuidade para ver as instruções que nosso Aniceto está dando a André Luiz? Carara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso: estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros prepararam as necessárias divisões magnéticas. Olha a preparação que uma atividade tem para receber algumas dezenas de espíritos em sofrimento. Uma preparação magnética envolvendo desde o encarnado ao espírito que ali está no ambiente, seja os encarnados que estarão trabalhando ou que estarão recebendo ajuda, seja os espíritos que estarão trabalhando ou recebendo a assistência fraterna. Aqui nós passamos a ver que a disciplina é o êxito da boa atividade. Interessante, né? Eu fico aqui tentando mergulhar no livro, na história, tentando compreender a beleza. Primeiro, uma casa extremamente pequena. Uma casa de subúrbio, na qual aquela família vivia com muitas dificuldades. Segundo, é que nem todos podiam se comunicar. Assim sendo, havia uma divisão magnética para atender a algumas dezenas de espíritos. Então veja que não era uma quantidade pequena de espíritos que iam para ser tratados. E eles então iam ser tratados por grupos, de acordo com os seus problemas. É por isso que às vezes a pessoa fala: nossa, um trabalho mediúnico teve 9 comunicações.
teve 9 comunicações e atendeu, muitas vezes, centenas de pessoas. Porque um foi escolhido para se comunicar através do médium. O restante estava ao lado. Espíritos com o mesmo problema, com as mesmas tendências, sofrendo aquele tipo de sofrimento específico. Então nós percebemos a grandeza que é um trabalho mediúnico e o quanto de espírito é atendido nessas atividades. Vamos continuar a ler mais um pouco? Observei, admirado, que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo, concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade, para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados. São precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Vejamos bem, o tamanho material não é sinônimo do tamanho espiritual. Às vezes nós chegamos em templos enormes que têm uma vibração tão apática, e às vezes nós chegamos em casas pequenas, humildes, e sentimos tão bem, reconfortados, de ânimo firme. Então o que vai caracterizar a seriedade do trabalho é o grupo de encarnados e os espíritos que assessoram, trabalham e ali estão. Então nós vemos que nesta casa humilde, uma casa de periferia, uma casa que aos olhos do homem mundano é uma casa sem grande aspecto para ser comentada, espiritualmente falando, era uma verdadeira mansão, rica em vibrações positivas, rica em espíritos nobres e dignos. Então que nós possamos voltar os nossos olhares não para o tamanho físico, mas nos preocuparmos com o tamanho espiritual. Um outro ponto, André, que nos chamou muito a atenção é que eles estavam magnetizando o ar. Essa área é uma área que eu gosto muito. O estudo de magnetização é uma coisa que me encanta, mesmo porque nós temos um trabalho de magnetismo em Itapira. Nós fazemos a pomadinha Chico Xavier. É um trabalho de magnetização. Então, nós sabemos a importância, olhando aos olhos materiais, do que é magnetizar as coisas que estão ao nosso alcance. Mas eu fico admirado, encantado, quando eu vejo os espíritos falar de magnetização no mundo espiritual. O Dr. Marco Antônio, que nos atende, o benfeitor espiritual da nossa casa, ele tem sempre dito algo muito interessante. Ele fala: se vocês tivessem olhos para ver os equipamentos que nós administramos nesse outro lado, até mesmo para, quando uma pessoa entra ao centro, tirar aqueles pensamentos negativos, os miasmas negativos, e ele vai descrevendo alguns desses equipamentos usados, por exemplo, numa câmara de passe. Os equipamentos usados quando uma casa tem um tratamento de, por exemplo, uma maca, e ali se usa então o tratamento pelas mãos, os equipamentos que a espiritualidade usa de socorro
quando o trabalho é sério, sem vaidade, trabalha-se pelo Cristo, pelo próximo. Então essa leitura vai nos magnetizando o coração, vai nos trazendo a alegria de podermos compreender que beleza que deve ser toda essa atividade. Eu fiquei aqui pensando, enquanto o André estava fazendo o seu comentário, o quanto o André Luiz omitiu de informação. Porque o pouco que trouxe já criou uma barbúrdia no movimento espírita, já criou uma coisa complicada em nossos meios. Imagine se ele fala, então, a descrição desses equipamentos. É uma pena que nós não soubemos aproveitar Chico Xavier de uma maneira mais plausível. É uma pena que o movimento espírita teceu tanta crítica na obra de Chico Xavier que limitou a equipe espiritual em trazer apenas o básico. Sendo que nós poderíamos hoje ter muito mais informações do mundo espiritual. Se o nosso movimento não fosse arcaico, se nós não tivéssemos os donos do movimento espírita que acham saber de tudo, falam de tudo e sequer leram a obra espírita na sua íntegra. A grande maioria dos dirigentes espíritas não conhece as revistas espíritas. É uma pena, porque as revistas espíritas trazem para todos nós, em especial quando se fala da prece, do magnetismo, coisas maravilhosas que Kardec não conseguiu inserir no Pentateuco Espírita. Mas não é por isso que as revistas espíritas são menos importantes do que a obra básica. Eu não vejo dessa maneira. Eu julgo que a revista espírita é, sim, uma continuidade da obra básica. Então nós vemos Aniceto falar desse trabalho magnífico onde André Luiz vai captando, vai enxergando esse estudo para trazer para todos nós. Vamos continuar a leitura. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiram intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível, ao homem comum. Eu gostaria só de parar um pouco a leitura para comentar a disciplina. E uma coisa interessante, que quando Isabel e Joaninha entraram no salão para os preparativos, ou seja, dar uma varrida, passar um espanador nas cadeiras, é interessante que os benfeitores espirituais separaram os trabalhadores, inclusive na área externa da casa, para a vigilância. Gostaria que você atentasse a isso. Quando o trabalho é sério, são muitos espíritos que trabalham dentro e fora, no que nós chamamos de segurança. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Vamos ler um pouquinho mais? Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muitos seres modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente
a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Então aqui nós passamos a observar que nós temos uma visão, um conhecimento do que se passa ao nosso lado muito pequeno. Então que nós possamos estar mais equilibrados para quando formos a uma atividade. Se nós tivéssemos ideia de como é a atividade do passe, uma palestra pública, uma sopa fraterna, e naturalmente nós precisamos nos preparar adequadamente. Então, André, ontem nós estávamos inclusive estudando aqui no Centro Espírita Perdão, Amor, Caridade, num grupo de estudo, e nós falávamos sobre isso. Veja que Aniceto chama a atenção do movimento espírita. Porque ele diz, olha, se muitos espíritas tivessem a dupla visão e enxergassem esses espíritos que aqui estão, talvez começaria a pensar diferente, se não é hora de modificar os nossos atos e as nossas atitudes. Volto a dizer, não é porque frequentamos uma casa espírita que já temos um lugar assegurado no mundo espiritual, num lugar bom. Nós vamos reservar um lugar no mundo espiritual pelas nossas atitudes, pelo nosso trabalho dentro do lar, na sociedade, exercendo a caridade e procurando fazer a reforma íntima. Não nos iludamos. Aplicar passo, fazer sopa. As atividades do centro, que diga de passagem, a maioria vai até com má vontade, porque tem a obrigação de ir. Não nos esqueçamos, o trabalho na casa espírita não é o passaporte para um lugar melhor. É isso que Aniceto vem falar, André Luiz. Vamos continuar a leitura? Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profundas angústias na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Eu sou um apaixonado pelo trabalho mediúnico. É o trabalho que na nossa casa eu vejo com muito carinho. O trabalho da pomada, que é um trabalho mediúnico, o trabalho de desobsessão, o trabalho do passe. Todo o trabalho de uma casa espírita é de suma importância. Mas eu gostaria de falar um pouquinho dessa condição que Aniceto vem trazer para todos nós. Eu tenho, nos grupos de estudo, enfatizado muito a importância da reforma íntima. É hora de começarmos a ver o mundo de outra maneira, porque nós já estamos, de uma certa forma, com um determinado conhecimento capaz de começar esse trabalho de reforma íntima. Hoje nós já sabemos que a vida
prossegue após a morte. Hoje nós já sabemos que vamos chegar no mundo espiritual dando continuidade na condição que nós estamos na Terra. E nós vemos esses espíritos que foram levados para o tratamento, a situação que eles estão. São situações de penúria. Então é por isso que nós alertamos os companheiros, vamos aproveitar essa encarnação. Dando continuidade, André Luiz diz, muitos, diz-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira das ideias de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos. Acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as complicadas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recorrem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então aqui nós já passamos a ver que a maioria desses espíritos não são maldosos, são espíritos ignorantes, espíritos que não estão sabendo lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a maneira com que eles lidam no seu dia a dia. Então aqui nós já começamos a ver que a maioria dos obsessores, eles não são maus, eles são ignorantes, espíritos que estão evoluindo, espíritos que estão caminhando, espíritos que também têm o que aprender. O que nos chama a atenção é que André Luiz, ele descreve um pouco de como esses espíritos se apresentam, não é? Uma forma cadavérica, ou seja, parece uma caveira, pessoas assim, que andam só doentes. E ele chama a atenção de uma coisa, é verdade, eu vejo isso no trabalho de atendimento fraterno no centro espírita. A pessoa passa pelo atendimento e diz, Sérgio, me apresentou uma doença. E é interessante que ela estuda a doença profundamente, ela vai na raiz da doença. Parece que ela vai se envolver naquele processo. E é interessante que poucas pessoas dizem, olha, o que eu devo fazer para me libertar espiritualmente? Essa é a pergunta. É como ele diz, parece que as pessoas comprazem com a doença. Elas gostam de estar doentes. Parece que intimamente elas então comungam aquela ideia. E nós, no atendimento fraterno, numa casa espírita, percebemos que isso é verdade. As pessoas realmente parecem que têm prazer em estar com a doença. Sabe por que acontece isso? Porque tem muita gente que gosta de viver na condição do coitadinho. Para que as pessoas possam estar bajulando todo o tempo. Vamos continuar a mensagem para nós terminarmos essa história que André Luiz conta para nós? Continua a leitura. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo.
A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada, por longo tempo, é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho. Outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Então aqui, neste capítulo, nós vemos um pouquinho dos bastidores de uma casa espírita séria. Como é que funciona a interação dos encarnados para os desencarnados, todo o isolamento magnético, toda a preparação que se tem para que haja uma boa funcionabilidade de uma atividade. Então vejamos bem, nós temos que manter a simplicidade, nós temos que manter todo aquele sinônimo de que quando a pessoa chegar se sinta bem. Mas nós também não podemos parar no tempo. Nós precisamos manter um centro com os seus aparelhos físicos adequados, da mesma maneira que os espíritos mantêm os aparelhos espirituais em funcionabilidade do outro lado. Precisamos também de disciplina, disciplina com amor. Disciplina não é sinônimo de ficarmos com cara fechada, emburrado, dando uma resposta. Disciplina significa ter organização. Você ter uma atividade que tem começo, meio e fim. E que desde o começo até o fim possa ser com amor, possa ser com caridade, possa ser com benevolência, visando a todos que ali estão. O trabalho mediúnico realmente é uma coisa muito bonita. Descreve o nosso Aniceto como deva ser o comportamento. Eu sempre digo, quando nós vamos preparar um grupo de mediunidade ou um grupo para o trabalho mediúnico, depois já que esses companheiros estão há alguns anos no estudo sistematizado da doutrina espírita, eu vejo com muita irresponsabilidade muitos dirigentes que põem uma pessoa para desenvolver a mediunidade recém-chegado ao movimento espírita. Porque ela abre a glândula pineal e a grande pergunta que se faz é o seguinte: e se porventura essa criatura não for dar continuidade no movimento espírita? O que ela vai fazer da mediunidade? Então, depois de alguns anos de estudo, quando nós temos a certeza que a pessoa assimilou o espiritismo e tem o espiritismo como a sua fé, como a sua crença, nós convidamos a pessoa para um trabalho de estudo da mediunidade. São mais alguns meses de estudo do desenvolvimento da mediunidade, para mostrar para as pessoas a seriedade que é um trabalho mediúnico. É um trabalho que não envolve apenas um indivíduo, envolve grupos, não apenas de encarnados, mas grupos também de desencarnados. Então nós começamos a perceber que é muito importante essa atividade. É uma atividade que eu sou apaixonado porque
é uma atividade que nós podemos ajudar e muito. Há um determinado momento que eu queria chamar a atenção dos companheiros, que ele diz que ali, pelo tamanho do recinto e pelas condições da casa, não tinha como fazer um trabalho de desobsessão. Todo o trabalho que era feito naquela casa é um trabalho de atendimento espiritual no campo da saúde. Então, existem dois tipos de trabalho assistencial numa casa espírita envolvendo a espiritualidade. Existe o trabalho de desobsessão e existe o trabalho de socorro àqueles irmãos que estão passando dificuldade no mundo espiritual, que não são obsessores, mas que estão passando pelas dificuldades daquilo que não souberam amenizar quando passaram pela Terra. É interessante porque, naturalmente, cada casa tem a sua finalidade. Todo centro espírita desenvolve a mesma atividade? Na teoria, sim. Na prática, não. Na teoria, sim, porque um centro espírita está aberto para nós, os encarnados, em evolução, com problemas morais, com problemas com vícios do dia a dia, e também para os espíritos. Muitos benfeitores, mas muitos que vão também, são espíritos que têm uma larga estrada a percorrer. Por que na teoria sim e na prática não? Porque cada grupo vai se afinizando conforme as suas necessidades. E como nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa, diga-se de passagem, para o encerramento já estamos caminhando para o encerramento de mais um estudo de um livro, que é o livro Os Mensageiros. Se você quiser assistir os outros capítulos, está no canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Você se inscreva no canal, você compartilhe os vídeos, você dê seu like, o seu comentário. E nós também realizamos todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, o culto do Evangelho no Lar, através da nossa fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite logo o link, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e na nossa linha do tempo, todo domingo às 18 horas, iniciamos com um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. E se quer mandar e-mail para nós, os nossos meios de comunicação, os nossos e-mails são: o do Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, nós estamos partindo para o encerramento pela TV A Caminho da Luz do programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Você sabe que esse livro é do espírito de André Luiz, pela lavra mediúnica de Chico Xavier. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência e rogar a Jesus que continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos protegendo hoje e todo sempre. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Todos os domingos às 14 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube, entra o programa inédito. Um beijo no seu coração.